Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Chegamos ao final do livro de 1 Reis. Nele podemos acompanhar a trajetória do rei Salomão e de diversos outros reis que o sucederam no trono de Israel. Acompanhamos desde o apogeu do reino até a separação entre Israel e Judá, com as constantes lutas contra os inimigos externos e entre os próprios irmãos israelitas. Capítulo 22. A profecia contra Acabe. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: Por acaso vocês não sabem que Ramote Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: Sou como tu e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: Peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: Devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: Sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: Traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor: Com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: Ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Esse capítulo começa dizendo que durante 3 anos houve paz entre Síria e Israel, mas Acabe se aproveita de uma visita de Josafá, rei de Judá, para levantar um questionamento quanto a Ramote de Gileade. Ele traz o assunto à tona, e a primeira pergunta que me faço é: por que, ao invés de aproveitar o tempo de paz para construir obras e fortalecer cidades, Acabe encontra uma maneira de acabar com a paz que o inimigo estava proporcionando? Uma coisa é lutar para se defender, outra coisa é sair para atacar. Mais uma vez, ele demonstra que cabeça vazia é a oficina do diabo. E como um homem covarde que era, ele não se dispõe a lutar sozinho. Ele induz o bondoso rei Josafá a se unir a ele nessa batalha. Outro ponto que me chama a atenção é o fato de haver tantos profetas assim profetizando em nome do Senhor. A Bíblia declara que os 400 profetas se uniram em frente aos reis e profetizaram em transe, todos declarando a mesma mensagem. E a reflexão que faço é a seguinte: precisamos tomar cuidado em seguir o conselho da maioria. Nem sempre aquilo que é consenso para as pessoas é o que Deus deseja que façamos. Versículo 13. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor, que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: Ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Eu lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins. Micaías prosseguiu: Ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná,
Aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: Você descobrirá no dia em que estiver se escondendo, de quarto em quarto. O rei então ordenou: Envie Micaías de volta a Amon, o governador dessa cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: Assim diz o rei: Ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: Ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Aqui vemos que Micaías foi o único que realmente revelou a verdade sobre qual era a intenção do Senhor. Quando se viu diante de todos aqueles profetas, até tentou ir com a multidão, mas diante da insistência do rei, decidiu revelar a verdade e contar em detalhes a visão que teve. Mais uma vez, Acabe demonstra sua incapacidade de lidar com frustrações e opiniões contrárias à sua. O que ele realmente queria era bajulação, por isso se cercava de tantos profetas para massagear seu ego. O pensamento que me ocorreu é que um homem temente a Deus não sai por aí agindo conforme a sua vontade, mas sim conforme a vontade de Deus. Davi sempre consultava o Senhor antes de sair para uma batalha. Mesmo quando havia acabado de sair vitorioso, ele não considerava que a próxima vitória estaria garantida. Ele se prostrava e perguntava novamente. Mas como Acabe era um rei idólatra que se deixava guiar apenas por suas vontades, ele insiste em ir à guerra e ainda manda prender Micaías por ter profetizado contra ele. Versículo 29. A morte de Acabe. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus 32 chefes de carros de guerra: Não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: É o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou, e quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor de seu carro: Tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde, ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército: Cada homem para sua cidade, cada um para sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Lavaram seu carro de guerra no açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam seu sangue, conforme a palavra que o Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com seus antepassados, e seu filho Acasias foi seu sucessor. Aqui vemos que a insistência de Acabe em entrar numa batalha que o Senhor não lhe pediu para lutar acabou custando sua própria vida. Mais interessante é que ele agiu de má fé, indo para a batalha disfarçado e orientando Josafá a ir com as vestes reais. Assim, se algum rei tivesse que ser morto, que fosse o rei de Judá e não ele. Mas a justiça de Deus é soberana e dela ninguém consegue escapar. É surpreendente que a flecha que atingiu Acabe foi atirada ao acaso, não foi intencional, e mesmo assim encontrou lugar no encaixe da armadura para ferir o rei e causar sua morte. Versículo 41. O reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zuda, filha de Sili. Em tudo andou nos caminhos de seu pai Asa, e não se desviou deles, e fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, suas realizações e suas façanhas militares, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais, que restaram depois do reinado de seu pai Asa. Ora, na época, não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Os meus marinheiros poderão navegar com os teus,
mas Josafá recusou. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu predecessor. E seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Aqui vemos que o rei Asa, que foi um rei que teve um reinado longo e que fez o que agradava ao Senhor, gerou um filho tão sábio quanto o pai, que seguiu seus passos e foi fiel a Deus. Um detalhe interessante mencionado sobre Josafá é que ele construiu navios mercantes para buscar ouro e Ofir, mas que esses navios naufragaram e nunca cumpriram seu propósito. Creio que essa tenha sido uma providência de Deus para evitar que o excesso de riquezas desviasse seu coração, assim como aconteceu com Salomão. Versículo 51. O reinado de Acasias, rei de Israel. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel e Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. No final desse capítulo, vemos 2 exemplos de filhos de reis que seguiram os passos dos pais, tanto para o bem quanto para o mal. Ainda continuaremos acompanhando a sucessão dos reis no próximo livro. Eu te espero no livro de Segunda Reis.